Caros irmãos, queridas irmãs, continuo hoje minha conversa sobre a celebração da missa, falando de um gesto muito significativo, mas que pode passar despercebido a muitos. Acontece antes da comunhão, quando o sacerdote divide o pão consagrado, o corpo e o sangue do Senhor, e coloca um pedacinho no cálice. É chamado de fração do pão. Para compreendê-lo, devemos lembrar de uma longa tradição bíblica. Lembram quando os dois discípulos de Emaús se encontram com aquele peregrino anônimo, é o ressuscitado. Depois de longa caminhada, demorada conversa, chegam ao povoado e eles dizem: fica conosco esta noite. Fica. E quando ele, o peregrino anônimo, parte o pão, os olhos dos dois se abrem e reconhecem que é Jesus. Para compreender melhor a compreensão dos dois, devemos lembrar que no povo de Israel as refeições começavam com o gesto do pai de família rompendo o pão com as mãos e o partilhando. Jesus também repartiu tantas vezes o pão e repetiu este gesto com seus discípulos. O evangelista Mateus, no capítulo 14, conta que depois de ter multiplicado os pães, Jesus ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Jesus deveria ter um jeito próprio, especial, em fazer este gesto. Por isso, os primeiros cristãos escolheram a palavra fração do pão para recordar aqueles gestos derradeiros que Jesus fez durante a ceia da despedida. As palavras de Jesus, seus gestos, seus silêncios e olhares, tudo é guardado com carinho por parte dos discípulos. No livro dos Atos dos Apóstolos, final do capítulo 2, se lê que eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. São Paulo explica o sentido desse gesto quando escreve aos Coríntios, capítulo 10, primeira carta. O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo, porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Um pedacinho de pão é colocado no cálice para expressar simbolicamente a união do corpo e do sangue de Cristo pela sua ressurreição. A fração do pão é um gesto dos mais importantes da Santa Missa. A Instrução Geral do Missal Romano nos oferece várias explicações, só algumas palavras. O gesto da fração do pão se inicia terminada a transmissão da paz e é realizada com a devida reverência. É uma parte da hóstia no cálice para significar a unidade do corpo e do sangue do Senhor. E outro número, 321, afirma: o gesto da fração do pão manifestará mais claramente o valor e a importância do sinal da unidade de todos num só pão e da caridade fraterna pelo fato de um único pão ser repartido entre os irmãos.
Santo Agostinho perguntava aos seus fiéis quando o Senhor se deu a conhecer e respondia na fração do pão. Veja, portanto, o gesto de partir o pão na celebração da Eucaristia é sinal desta comunhão entre todos nós e na partilha de que temos e somos responsáveis para com os outros irmãos e irmãs em nossa vida do dia a dia. Isso torna verdadeira a celebração da Eucaristia. Possamos viver esse gesto como convite a uma vida sempre mais fraterna, humana, partilhada. É com esse sentimento de fé que nós queremos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos e irmãs, desça sobre todos a bênção de Deus, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Com um grande abraço, até amanhã.